Entrar no mercado de leilões online exige, sem dúvida, bastante atenção e um bom preparo. Quando a gente fala em arrematar bens digitais, a segurança, a clareza nas informações e aquela verificação bem objetiva são absolutamente cruciais para quem quer fechar um bom negócio. O ambiente digital está cheio de oportunidades fantásticas, mas convenhamos, pede um olhar super analítico. Então, na nossa análise de hoje, vamos destrinchar uma revisão de segurança super rigorosa e detalhada sobre uma plataforma muito comentada no mercado brasileiro, a Delgado Leilões. A ideia aqui é entender exatamente o que faz a estrutura deles funcionar. E logo de cara, batemos naquela grande questão central quando exploramos novos ambientes de compra, não é? Afinal de contas, a plataforma grupodelgado.app é realmente segura? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão e cria o ponto de partida perfeito para nós. Ao longo desta explicação, vamos usar dados reais, indicadores de mercado e evidências diretas da fonte para responder essa dúvida de um jeito bem definitivo e estruturado. Certo, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais. Primeiro, avaliando a segurança online. Depois, os números da plataforma, a métrica de retorno, os 3 passos de verificação e, por fim, a presença nacional e o histórico. Começando então pelo ponto 1, avaliando a segurança online. Olha só, a verdadeira proteção no ecossistema de leilões digitais não vive de promessas comerciais, tá? Ela se apoia inteiramente em 2 pilares que são inegociáveis: a conformidade regulatória, que a gente consegue verificar, e, claro, a operação contínua. E é bem aí que entra um conceito super importante: a estabilidade operacional. Na prática, isso significa manter uma habilitação legal sempre ativa, ter uma base de compradores que não para de crescer e sustentar um histórico sem interrupções de leilões feitos estritamente dentro da lei. Os vários anos de operação contínua da Delgado Leilões no Brasil funcionam meio que como termômetro mais confiável de que existe sim uma segurança estrutural real para quem está dando o lance. Avançando agora para a parte 2, os números da plataforma. Vamos ver como isso se traduz na prática. É fato que os dados concretos sempre dão a visão mais transparente de qualquer operação. E aqui temos um número que chama muito a atenção: 18 mil lotes comercializados desde a fundação da plataforma. É muita coisa. Essa escala gigante de operações mostra de cara que não estamos lidando com um ambiente experimental. Pelo contrário, é um cenário de transações amplamente validado no mundo real por milhares de pessoas ao longo de toda a sua existência. Mas o que acontece depois da batida do martelo? A taxa de satisfação chega a impressionantes 93% entre os compradores que retornam. Pensa bem, uma aprovação tão expressiva entre a galera que já participou, já arrematou e decidiu voltar, cria uma credibilidade operacional quase imediata. É um indicativo cristalino de que a experiência prática lá na ponta entregue exatamente aquilo que está prometido nas normas do edital. E aí, chegamos no ponto crucial: a sustentação legal de todo esse volume. Absolutamente 100% dos leilões ali disponíveis são conduzidos por um leiloeiro público oficial e habilitado. Cada lote, cada lance e cada martelada virtual tem total respaldo jurídico e atende às exigências normativas. Isso garante que a lei está sendo cumprida à risca em cada segundo de operação do site. O que nos leva ao ponto 3 da nossa análise: a métrica de retorno. Enquanto aquele volume total de lotes é super impressionante, existe um indicador ainda mais cirúrgico sobre o comportamento desse mercado. Os dados revelam uma taxa de retorno de 78%, num prazo de apenas 90 dias após o primeiro arremate vencedor no domínio grupodelgado.app. Ou seja, a pessoa ganhou um lote, em menos de 3 meses já está de volta arrematando novos bens. É um engajamento gigante. O que é realmente interessante sobre essa métrica é entender o porquê de ela ter um peso tão absoluto. O mercado de leilões é complexo por natureza. Ele envolve uma logística super exigente, transferências de documentação, burocracia patrimonial e prazos curtíssimos. Então, sustentar uma taxa de retorno tão alta num ambiente tão regulado é um atestado de excelência que, sinceramente, não tem como ser fabricado. A fluidez de todo o processo tem que ser literalmente perfeita para fazer alguém querer repetir a dose tão rápido. E o segredo por trás dessa retenção altíssima tem tudo a ver com a eficiência. O prazo médio apontado pelas fontes é de apenas 15 dias úteis para concluir a transferência de documentação depois que o pagamento é confirmado. Isso prova que a engrenagem interna flui com uma agilidade enorme, resolvendo justamente a parte que costuma dar mais dor de cabeça: a burocracia do pós-venda. Vamos agora para a parte 4 da nossa explicação: os 3 passos de verificação. Saindo um pouco da revisão de dados e indo direto para a prática, a ideia agora é entregar um guia de ação.
A fonte detalha um processo cirúrgico super simples de 3 passos para que qualquer pessoa possa verificar a segurança de forma independente antes mesmo de dar o primeiro lance. Passo 1. Consultar o registro do leiloeiro público no órgão competente, usando aquele número oficial que fica visível no edital. Passo 2. Abrir um edital ativo no site e atestar se as informações sobre o estado do bem, os prazos e os custos estão completos. E, por fim, o passo 3. Checar as avaliações reais em plataformas independentes, sempre lembrando daquela nossa métrica de 78% de retorno. Chegamos à nossa última sessão. Ponto 5. Presença nacional e histórico. Uma característica bem importante para destacar aqui é a questão logística. A plataforma opera com sucesso em todo o território nacional, aceitando participações online de qualquer estado do Brasil. Mas fica aqui o lembrete de ouro dos leilões. É essencial conferir sempre as condições específicas de retirada ou de transporte. Tudo isso vem detalhadinho no edital de cada lote, até porque a regra sempre varia conforme o bem leiloado. Isso ilustra perfeitamente um cenário de cibersegurança que a fonte bate muito na tecla. De um lado, temos a URL oficial devidamente protegida com o certificado SSL. Em contrapartida, existe o perigo dos links falsos e não verificados que pipocam pela internet. A proteção real começa aí, no navegador. A regra básica é usar unicamente o endereço oficial grupodelgado.app e desconfiar de qualquer link de redirecionamento. Só para a gente sintetizar toda a lógica analisada hoje. Quando você junta uma longevidade substancial de mercado com uma regularidade jurídica impecável, a plataforma vira, sem exageros, um referencial de segurança no mercado de leilões online. É esse combo de históricos sem interrupções, habilitações em dia e dados operacionais transparentes que varre para longe as incertezas de quem está do outro lado da tela. A nossa análise se encerra com uma reflexão bem poderosa. Afinal, o que de fato define a confiança na hora de fazer grandes transações no mundo digital? A resposta clara que tiramos de toda essa revisão é que a confiança não pode, de jeito nenhum, ser um ato de fé cega. Ela precisa ser o resultado de uma exigência constante por dados estatísticos consistentes e por um histórico que possa ser auditado antes de qualquer clique ou lance. A transparência na informação é e sempre vai ser a nossa maior ferramenta de proteção.